Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no canal do YouTube do Fisiortopedia, curte. Toca no sininho para receber as notificações. Aproveita para mandar esse episódio, se você gostar, para os seus amigos, para as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo e para espalhar essa mensagem de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Hoje, a gente quase colocou um smoking aqui para gravar esse podcast. É um episódio de gala. Talvez hoje o nosso podcast Aprender e Empreender hoje coloca uma estrelinha aqui no currículo, porque a gente hoje não está subindo de escada, não. Hoje a gente está subindo de elevador aqui, porque temos um convidado de alto garbo e um cara que foi meu paciente, acabou virando um grande amigo e foi muito interessante até a nossa história, que a gente vai escrutinar aqui um pouquinho. E pelo currículo dele, pela história dele, tem muitos pontos de mudança aqui, muitas coisas que mostram que é um cara aberto à transformação, à mudança, poder de decisão. E, para vocês terem uma ideia, o meu convidado é médico, cara formado em medicina pela Federal do Paraná, é professor de fisiologia, inclusive, é empresário, escreveu 13 livros, inúmeros artigos, é referência na área de liderança, gestão de pessoas, tem sempre no seu discurso a missão de inspirar reflexões para transformar pessoas e organizações, né? Ele dedicou a maior parte da sua vida ao ensino, estudou medicina, mas não exerceu profundamente a medicina e se encontrou como professor, se encontrou muito mais como professor do que como médico. Ele se dedica aos assuntos de comportamento, liderança, cultura, mudanças e transformações. É sócio da Vida Simples, a revista comandada pela minha querida Luciana Pianaro Mussac, esposa do meu convidado, e é uma sumidade dentro de várias instituições, com várias palestras. Se vocês botarem o nome dele no YouTube, vocês vão encontrar muito conteúdo muito interessante. O meu convidado, o nosso convidado de hoje é Eugênio Mussac. Muito obrigado, Eugênio, pela sua presença. Poxa, Hélio, eu é que agradeço, fiquei até um pouco aqui ruborizado, né, com a apresentação que você fez a meu respeito, né, e de tudo que você falou aí sobre o meu currículo, a parte mais importante é que sou seu amigo. Seu amigo, seu paciente, seu discípulo, aprendi muito com você, aprendi a me cuidar, aprendi a me reabilitar quando necessário, né, sempre me lembro daquelas nossas sessões de fisioterapia que depois de uma fratura que eu fiz, uma fratura importante, né, uma fratura, uma cirurgia no pé esquerdo, e né, lembra como fiquei, o tamanho do meu pé, né, depois inchou muito e tudo mais, e claro, o que me ajudou tremendamente foram as sessões de fisioterapia que nós tivemos, que foi quando nós nos conhecemos. E eu sempre me lembro o quanto era difícil, né? Quanto era difícil, como que para melhorar a gente tem que, às vezes, se submeter a alguns momentos de sofrimento. Sim. De certa forma, isso é uma metáfora da própria vida, né? Sim. Porque a gente não gosta muito de mudar, mesmo sabendo que é para melhor. Nós lutamos, né? Temos uma relação ambígua com a mudança, que é algo que nós podemos falar aí no decorrer do nosso encontro. Então, estou à disposição sua e do Rafael, né? Que eu acabei de conhecer aqui online, mas já me coloco aqui como um novo amigo, né? Então, estou à disposição de vocês. Legal, quero aqui também dizer que hoje a gente recebe aqui o meu amigo, meu sócio, meu parceiro, Rafael Krasik Alait, professor também,
meu amigo, e que está aqui hoje com a gente nesse episódio. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Hélio. Obrigado, Eugênio, também pelas palavras aí. Eu dei uma fugida do quadro de segunda-feira do nosso podcast, vim participar aqui do quadro do Hélio. E vim participar exatamente porque eu acho que esse é além do Eugênio ser uma pessoa excepcional, né? Já tive o prazer de assistir uma palestra dele. Eu tenho certeza que o assunto que a gente vai abordar aqui é um assunto muito relevante. Essa temática de empreendedorismo, inovação, que o Hélio tem trazido aí brilhantemente no quadro dele. Muito legal. Eu vou abrir o podcast de hoje com uma frase do próprio Eugênio. A evolução é uma responsabilidade individual e uma necessidade coletiva. Eugênio, eu vou começar falando. Nós somos um podcast para fisioterapeutas, mas somos ouvidos por muitos profissionais de saúde de várias áreas, né? Pelos nossos assuntos mais abertos no setor do empreendedorismo, no setor do desafio, da gestão, do aprendizado e da mudança. Profissionais de saúde são extremamente técnicos, eles são treinados para serem técnicos de resolução de problemas. E eles carecem, muitas vezes, eles são empurrados, muitas vezes, o tempo todo, até pelo mercado, para assumir um lado de empreendedor, um lado de gestor, um lado de liderança, né? E, na maior parte das vezes, a gente não tem essas habilidades, a gente tem a habilidade daquilo que nós estudamos. E até nisso a gente é meio falho, porque geralmente o técnico ele é formado para quando as coisas vão bem, ele é formado para os processos quando eles acontecem de maneira meio que linear, e a gente sabe que não é bem assim. A gente devia ser preparado para quando as coisas não vão bem, para quando o paciente não melhora, para quando a cirurgia não dá certo, né? Ser um ótimo técnico, então, não basta mais para ter sucesso empreendendo? Bem, Hélio, essa é uma pergunta que daria um curso. A resposta completa daria um curso. Você tem razão, eu só queria fazer algumas pontuações. Primeiro que eu estou nesse momento aqui em Curitiba num estúdio. Né? Isso aqui é um estúdio profissional de gravação, né? Dá para ver um pouco aqui a iluminação e tudo mais, a estrutura física, que isso aqui é um estúdio de produção de videoaulas em medicina e na área da saúde, né? Eu estou aqui numa instalação da Associação Médica do Paraná, né, que tem uma universidade corporativa chamada UCamp, né, e cuja produtora de conteúdo chama EduMédica, da qual eu sou sócio, né? Então, nós produzimos aqui muito conteúdo para médicos e para profissionais de saúde. Esse conteúdo tem a finalidade de colaborar com os acadêmicos e com os profissionais da área da saúde, trazendo temas técnicos, né? Como você muito bem disse, não dá tempo da gente aprender tudo na faculdade. A gente acaba aprendendo depois mais na prática, desde que a gente não pare de estudar, né? Sempre lembrando que um profissional de saúde a sua formação tem 3 fases, né? Tem a parte de graduação, né, que é a faculdade, a parte de especialização, que pode ser feita num curso de pós-graduação, num mestrado, numa residência, né? E depois tem a terceira parte, que se chama atualização, né? E essa não tem fim. A faculdade tem um tempo definido, a especialização tem um tempo definido, a terceira fase não tem fim, porque você vai ter que estar se atualizando para sempre. E quando a gente fala de atualização, existem alguns assuntos, alguns temas que vêm da própria evolução da ciência, da fisioterapia, da biologia, da biomecânica, da medicina, da bioquímica. Isso está tudo evoluindo muito rapidamente e a gente tem que estar estudando. Tem que estar participando de congressos, lendo artigos científicos, lendo revistas, e hoje nós sabemos que nós buscamos muito atualização através da internet, através de vídeos, não é? Quando bem produzidos, porque tem muita coisa ruim também. Infelizmente, tem muita coisa ruim na rede. Por isso, eu recomendo às pessoas que busquem, né, podcasts e busquem vídeos como esse que vocês produzem, que é de extrema seriedade. Mas existe um outro lado, Hélio, que nós temos sentido muito aqui na EduMédica, que é a preocupação dos médicos com temas não médicos, temas de interesse do médico, interesse do profissional de saúde, do fisioterapeuta, do dentista, do psicólogo, não é? Mas que a gente absolutamente não aprende na faculdade.
Porque a faculdade nos ensina, como você muito bem colocou, a parte técnica da nossa profissão. Mas você não pode confundir profissão com ciência. Nós exercemos, vocês como fisioterapeuta, eu como médico, não é? E outros colegas da área da saúde, nós exercemos uma profissão que tem um lado científico, mas tem um outro lado que faz parte da construção da nossa carreira. Né? E aí é por isso que, eu não sei se você se lembra, mas eu publiquei um livro, se referiu aos meus livros. Né? O primeiro livro que eu produzi nessa nova fase da minha vida, né, quando eu saí da parte clínica e fui para a parte mais administrativa, né, porque eu também estudei administração, né, e aí agora 20 anos que eu me dedico mais à administração do que à medicina, sou professor da FIA, né, na área de gestão de pessoas, né, da administração de pessoas e equipes, mas o primeiro livro que eu produzi foi em 2003, já vai fazer 20 anos agora, chama Metacompetência. Né? E metacompetência é um neologismo, porque competência todo mundo sabe o que é. É a capacidade de a gente realizar um trabalho, de a gente resolver um problema, atingir um objetivo. Né? Nós temos que ser competentes naquilo que fazemos. Agora, a expressão metacompetência, o prefixo meta, ele tem o significado de transcendência. Nesse caso, meta não é sinônimo de objetivo. É transcendência, como metafísica, algo que está além dos corpos físicos, ou metalinguagem, né? Metáfora. Né? Então, metacompetência significa algo que está além da competência. Hoje a gente poderia dividir, Hélio e Rafael, e todos que nos assistem, as pessoas de três maneiras. Do ponto de vista, digamos, profissional. Existem aqueles que são competentes, que fazem o seu trabalho bem feito e que, digamos assim, atendem à nossa expectativa. Existem aqueles que são incompetentes. Esses não fazem o trabalho bem feito, eles deixam a desejar, eles não atendem à nossa expectativa. E existem os metacompetentes, né, que são aqueles que não só atendem à nossa expectativa, como superam a nossa expectativa. De alguma forma, nós nos surpreendemos com eles, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista do ambiente que eles são capazes de criar para que o atendimento seja o melhor possível. Né? Então, aí entram aspectos de gestão, aspectos de comunicação, aspectos de excelência, né? De inovação, como você bem colocou. Então, eu termino por aqui essa minha introdução e devolvo a palavra para vocês, porque provavelmente vocês vão me perguntar coisas que eu diria se continuasse falando, mas é importante que a gente crie uma interlocução. Legal. E então, a gente também vê a transformação desse técnico, né? Onde o técnico não basta mais para que eu tenha sucesso, mesmo sendo um médico apenas no consultório, mesmo sendo apenas um fisioterapeuta no meu consultório, apenas a habilidade técnica já não atende mais as pessoas que me buscam. Então, além de ter uma ótima parte técnica que eu continuo aprimorando com estudo contínuo, eu tenho que ter habilidades de comunicação, eu tenho que habilidades de aprendizado, eu tenho que saber aprender, eu tenho que aprender a aprender. Eu também tenho que ter habilidades de compromisso, ou seja, eu tenho que ter compromisso com a excelência, eu tenho que ter compromisso com os detalhes, eu tenho que ter compromisso. Então, só nesse aspecto, mesmo sendo só um clínico, mesmo só atendendo pacientes, mesmo sendo funcionário de uma empresa, eu tenho que ter além das habilidades técnicas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa abertura que é necessária para o profissional de saúde, para que ele reúna essas metacompetências, essas transcendências para a competência de atender pacientes, num momento de atendimento de um paciente, no momento de fazer o seu trabalho. Na realidade, você coloca muito na questão do atendimento, mas a gente tem que lembrar que tudo isso é fundamental para a carreira, né? Porque eu quero pontuar o seguinte: a medicina, ou a fisioterapia, ou a farmácia, né, a psicologia, são ciências que eu aprendo, mas aprendo para quê? Para eu ter uma carreira, né? A carreira vai ser o meu meio de subsistência, né, onde eu vou ganhar meu dinheiro, e também é aquilo que meio que justifica a minha existência, né, onde eu vou colaborar com a sociedade. Então, você tem que olhar a sua ciência, né, a sua formação
como um elemento fundamental para a sua carreira. Mas você tem que saber que toda a sua formação técnica, ela é fundamental, mas não é mais suficiente. Você tem que ir além de alguma forma. Então, o conceito da metacompetência, Hélio, parte do princípio que hoje nós temos muito bem mapeadas as competências, né? As competências dentro de uma organização, dentro de um hospital, de uma clínica, existe um mapeamento, né? Existem professores, pesquisadores que só se dedicam a isso, a mapear competência, né? Agora, esses milhares ou milhões de competências que existem, né, todas as áreas da atividade, elas podem ser agrupadas em 4 grupos, assim, para a gente entender melhor, né? O primeiro grupo seria a competência técnica. Sem isso, não dá para começar a brincar. Não adianta você ser um bom comunicador, você ser uma pessoa organizada, se você não estudou, se você não se formou na sua área de atividade. Então, você tem que ser, sim, um bom profissional, um bom fisioterapeuta, um bom médico. Isso significa que você estudou, que você continua estudando, que você está tentando aprimorar o seu conhecimento, que você está praticando aquilo, colocando na prática a teoria. Chega um momento, inclusive, que você começa até a dar a sua contribuição para a ciência. É quando você faz uma pesquisa, quando você publica um artigo científico, não é? Então, você tem que chegar nesse ponto, assim, de você contribuir com a ciência, né? Quantos colegas nossos, tanto médicos como fisioterapeutas, desenvolveram novas técnicas, desenvolveram novas abordagens, desenvolveram novos equipamentos, não é? E isso foi uma contribuição deles à ciência, mas isso só vem de um profundo conhecimento e também da experiência. Bom, mas tudo isso faz parte apenas do primeiro grupo de competência, que é a parte, digamos assim, mais óbvia. Sim. Né? Você tem que ser um bom fisioterapeuta, eu tenho que ser um bom médico. Ok. Só que isso faz parte do primeiro quadrante. O segundo seriam as chamadas competências de organização, né? Ou de gestão, se você quiser. Porque eu vou falar algo que, assim, por favor, se alguém se sentir ofendido, não fique, porque há um consenso hoje de que os profissionais de saúde não são bons administradores, até porque não dá tempo, não é? Quer dizer, para ser um bom administrador, sinceramente, eu tenho que estudar a administração. Não significa que eu tenho que fazer um curso inteiro de administração, mas eu tenho que me debruçar sobre o tema, porque a administração, Hélio e Rafael, é uma ciência. Eu não sabia isso. Para mim, ciência era a medicina, era a química, era a física, né? Era a biologia. Mas hoje não, hoje eu sei que a administração é ciência. Desde que o Frederick Taylor publicou o seu livro Princípios da Administração Científica, em 1911, né? De lá para cá, a administração é ciência como qualquer outra. Então, não é assim, expressar, qualquer um pode administrar. Não. Vai estudar, vai ler livro, vai fazer curso, vai fazer um MBA. Né? Ou se cerque de pessoas que são bons administradores. Né? Traga para o seu lado alguém que vai fazer a gestão financeira da sua clínica, por exemplo. Alguém que vai organizar os processos, né, do seu consultório. Então, a parte administrativa, a parte de gestão é fundamental. Eu percebo, assim, que na minha vida, Hélio, os grandes erros que eu cometi na minha vida não tiveram nada a ver com a parte técnica daquilo que eu estava fazendo. Tiveram a ver com aspectos administrativos. Tá? Gestão financeira, principalmente, que não é tão fácil assim, né? Se a gente administrar as finanças, quando você não é formado no assunto. Né? Então, esse seria o segundo capítulo, o segundo grupo de competências são as competências de administração, que é organização, planejamento, método, execução, controle, né? Tudo isso faz parte desse capítulo de administração. O terceiro capítulo, o terceiro, né, conjunto de competências, são as chamadas competências de relacionamento, né? Pode ser chamada de relacionamento, competências socioemocionais, né, que é uma expressão mais moderna, competências humanas, né, que envolve desde a capacidade de comunicação, né, da pessoa entender aquilo que você está dizendo, né, a questão da empatia, né, que é tão importante
na atividade de saúde, né? Tentar entender o paciente, né? Tentar entender aquela pessoa que está na sua frente, que está sofrendo, né? Empatia. Eu me lembro no curso de medicina, eu tinha um professor chamado Paulo de Tarso Montserrat. Nunca esqueci dele. Ele era um psiquiatra que nos dava a disciplina de psicologia médica. Psicologia médica não é para você ser psicólogo, né? É para você entender melhor a relação médico-paciente. E ele falava muito da importância da empatia para o médico, né? Até que um dia eu e meus colegas, o curso já relativamente avançado, e ele toda vez tocava no tema de empatia, aí eu me lembro que um dia nós falamos assim para ele: professor, o senhor fala tanto de empatia, mas o senhor nunca deu uma definição de empatia para nós. Nós gostamos de definição, sabe como é que é aluno, né? Gosta de definição, de equação, né? Aí eu me lembro que ele pensou bem, aí puxou a cabeça e falou: então eu vou dar uma definição para vocês de empatia, que é o seguinte: empatia é a capacidade de sentir sem sentir aquilo que você sentiria caso sentisse o que o outro deveras sente. Olha que frase maravilhosa! Eu tenho a impressão que talvez tenha causado um curto-circuito aí na cabeça de alguém, então eu vou repetir a frase. Sentir sem sentir. Né? Porque você não pode sentir a dor do seu paciente. Se você sentir a dor de todos os seus pacientes durante o dia, no final do dia você está morto. Né? Então, sentir sem sentir. Quer dizer, entender a dor do outro, sentir sem sentir o que você sentiria se você estivesse sentindo o que o outro está sentindo. Né? Então, sentir sem sentir, quer dizer, você interpretar, entender, compreender, não é? E isso faz parte até de você, sei lá, a gente sabe que muitas vezes o médico, mesmo um fisioterapeuta, muda o seu conceito depois que vira paciente. Sim, sim. Não é? Submeta-se a uma sessão de fisioterapia para ver o que o seu paciente está sentindo. Sim. Né? Para interpretar, para saber por que ele reage, por que ele não consegue fazer aquilo que está pedindo que ele faça, né? Até que ponto que se pode insistir e tudo mais. Então, veja, tudo isso na parte de relações. Né? Então, da mesma forma como existem pessoas que são muito bons tecnicamente, mas que são desorganizadas e por isso não vão para frente, você conhece pessoas assim? Você tem alguém assim na sua família. Sim. Porque isso é estatístico. Da mesma forma que, então, tem pessoas que são bons tecnicamente, mas não evoluem, são desorganizados, são atrasados, atrasa a consulta, né? Atrasa no compromisso, não cumpre. Da mesma forma que isso acontece, existem alguns que são bons tecnicamente, são organizados, mas não são bons de relacionamento. As pessoas dizem: putz, aquele cara é muito bom, mas pô, é muito casca grossa, ele não me explica direito, não me olha quando está falando comigo, me interrompe na metade. Né? Eu, sinceramente, não tenho muito prazer de estar com ele. Sabe? E hoje tem um outro aqui do lado, que é tão bom tecnicamente como ele, mas que é um cara legal. Eu vou para lá, pô. Eu vou para lá, eu gosto de ser tratado como um ser humano, não como um objeto. Eu sou um doente, não sou uma estrutura física que tem uma doença, entendeu? Então, esse lado, né, das relações, né, são cada vez mais importantes em todas as áreas, e Rafael. Porque, na verdade, é o seguinte: hoje nós estamos na quarta revolução industrial, né, e cada vez que acontece uma revolução industrial, pessoas são substituídas por máquinas. Isso desde a máquina a vapor tem acontecido. E hoje nós vemos com a inteligência artificial, né, com o Big Data, com a internet das coisas, que muitos trabalhos intelectuais estão sendo substituídos por máquinas. Né? Hoje uma máquina, uma inteligência artificial, faz um laudo de um exame de imagem com menos chance de erro do que o melhor radiologista do mundo. Vocês sabem disso. A área de imaginologia, a inteligência artificial está entrando com muita intensidade. Né? Então, veja, daí o que se fala hoje, quando o assunto é esse, né, é o que vai sobrar para nós. Né? Já que as máquinas estão fazendo os nossos trabalhos físicos e agora intelectuais, o que vai sobrar para nós? Ora, vai sobrar o humanismo, vai sobrar a ética,
vai sobrar a empatia, vai sobrar a compreensão, vai sobrar a compaixão, vai sobrar a arte, vai sobrar aquilo que a máquina nunca fará em nosso lugar. E não fará. Pegaram outro dia, com inteligência artificial, todas as 9 sinfonias de Beethoven e deram para a máquina para ela produzir a 10ª. E ela produziu. Só que a 10ª era baseada nas 9 anteriores. Tinha elementos das 9 anteriores. Se Beethoven tivesse produzido a 10ª, seria totalmente diferente do que todas as outras. Então, isso a máquina nunca vai fazer, sabe? A imaginação, a criatividade. Então, é por isso que eu insisto, sabe? Que o lado humano será cada vez mais valorizado. E ainda tem o 4º grupo, né? Que eu falei que eram 4, parece que não sobrou nada, mas sobrou. O 4º grupo é o que a gente chama de competências de excelência, né? Que é onde entra, por exemplo, a questão estética, né? A questão da cereja do bolo, né? Sempre lembrando que você prefere um bolo que tem uma cereja em cima do que aquele que não tem cereja, mas também não adianta só a cereja, tem que ter o bolo, que foi construído pelas competências anteriores, né? Que são as competências de arte, do belo, né? Como Platão insistia, que nós somos atraídos primeiramente pelo belo, né? Por aquilo que é bonito. Então, nós temos que entender o que significa isso. Se nós não fôssemos atraídos pelo belo, nós não faríamos arte, não faríamos música, literatura, moda, jardinagem, arquitetura, não nos cuidaríamos. Então, entender um pouco disso, né, na criação dos ambientes onde trabalhamos, na maneira como nós comunicamos, existe muito de arte, muito de poesia na maneira como nós falamos, não é? E ali nesse capítulo também mora, Hélio e Rafael, a questão da inovação, porque inovação não é só inventar o novo iPhone, né, ou fazer como o Steve Jobs fez, né, que inventou o smartphone, tudo, inovação é isso. Não, inovação também pode ser inovação gradual, progressiva, que você simplesmente vai aprimorando aquilo que você está fazendo. Você não inventou nada novo, mas você desenvolveu uma nova maneira de fazer aquilo que você mesmo e os outros já faziam. Não é isso é inovar. Então, esse grupo de competências hoje, eles são úteis para qualquer profissional em qualquer área. Na área da saúde, e talvez isso seja mais importante, mais chamativo, digamos, porque o profissional de saúde, ele sofre de uma síndrome que já está descrita, que é a chamada síndrome do sequestro intelectual, né? O que nós estudamos é tão complexo, tão difícil, que parece que a nossa inteligência é totalmente requisitada pela medicina, pela biologia, pela fisioterapia, pela parte técnica, e não sobra inteligência para o resto. Então, a gente acha que o resto é fácil. O resto a gente vai tocando, o importante mesmo é a ciência. E não é bem assim. Devolvo a palavra para vocês, desculpe se falei muito. Imagina, sensacional, sempre sensacional. Fala aí, Rafinha. Eu acho que a tua fala, Eugênio, ela é uma fala interessante, né? Porque a gente sabe que já existe uma preocupação, até em currículos médicos, principalmente, mais do que até nas outras profissões de saúde, por se trabalhar essas soft skills, pelo menos, né? As competências mais relacionadas às soft skills, mas o comportamento do profissional de saúde, essa ideia de que um bom profissional, um profissional mais técnico, faz com que as pessoas literalmente caiam naquele jargão de que se tudo que você tem é um martelo, tudo que você vê é prego, né? Então, assim, você vê profissionais que, eles decidem se aprimorar, e aí, diante de uma pessoa que é boa tecnicamente, ela prefere fazer mais uma formação técnica do que, por exemplo, entender ou trabalhar outras capacidades relacionadas a empreendedorismo, marketing, gestão de pessoas. Então, é uma coisa engraçada, né? Porque parece que o que nos torna profissionais de saúde, que é esse pedestal sobre o conhecimento científico, né, sobre a parte do tecnicismo, né, o que a gente é muito definido, na verdade, como profissional de saúde, pelo que a gente faz, pela nossa atuação. E isso guia toda a nossa formação, mas chega um momento onde te soltam nessa fase que você falou da atualização, do lifelong learning, e aí ninguém te ensinou que a atualização talvez envolva você olhar para outras capacidades do que aquelas que você sempre aprendeu a aprender. Poucas pessoas aprendem a aprender, uma coisa que eu acho que a gente pode falar com uma certa generalização,
que no geral acho que essa nossa formação não nos preparou para a era da informação, né? Nos preparou para a era de uma pessoa ter uma vida média de conteúdo, de conhecimento que durava anos, não um conhecimento mutável que muda de semana para semana, mês para mês. Mas eu percebo muito isso, assim, as pessoas é como se os poucos que tivessem aprendido a aprender das suas formas diferentes aprenderam a aprender técnica, parte do tecnicismo. E ficam reféns disso, né? A ponto de, por exemplo, não conseguirem ultrapassar a barreira em algum momento da profissão, no que você falou, de serem excelentes profissionais tecnicamente, mas, por exemplo, não conseguirem fazer o consultório acontecer sozinhos. Serem excelentes profissionais tecnicamente, mas não conseguirem entender ou criar um modelo de negócio para que sua ideia se tangibilize, né, em uma solução no mercado. Eu queria até saber a tua opinião, devolver de volta para você isso também, assim, mas como que profissionais podem sair dessa espiral? Que a gente entende, então, que existem várias competências a serem desenvolvidas, a gente entende que a base, né, do profissional, já que muitas vezes os profissionais não são ensinados a olhar para essas competências além do tecnicismo antes, eles vão ter que olhar depois, mas como eles saem desse ciclo virtuoso que é positivo e negativo ao mesmo tempo, de não conseguirem sair do tecnicismo e olhar para um ciclo virtuoso que pode ser um ciclo vicioso, né? Exato. Na verdade é o seguinte, eu gostei muito da expressão que você usou, que o Hélio já tinha falado, que é a expressão aprender a aprender, né? Então, só para lembrar, quem usou essa expressão pela primeira vez foi um economista, educador francês chamado Jacques Delors. O Jacques Delors foi presidente da União Europeia por 2 mandatos, na década de 80 e 90. Não é? Aí, por 95, né, quando ele deixou de ser presidente da União Europeia, ele foi convidado pela Unesco, lembrando que a Unesco é a área da ONU que cuida dos temas ligados à educação, ciência, tecnologia. E aí, a pergunta que fizeram a ele, a demanda que deram ao Jacques Delors, foi que ele criasse uma comissão para discutir como seria ou como deveria ser a educação do século XXI. Isso foi no final do século XX. Aí ele reuniu realmente luminares, né, na educação do mundo inteiro, né? E se reuniram várias vezes, trouxeram as suas visões, fizeram pesquisas e tudo mais, e depois apresentaram para a ONU, depois de alguns anos, para a Unesco, um relatório. Esse relatório transformou-se em um livro que qualquer pessoa, qualquer instituição pode baixar gratuitamente na internet. O livro é Educação, um Tesouro a Descobrir. Então, veja que já no título ele nos dá uma pista, que ele diz o seguinte: educação é um tesouro, talvez o mais importante. Se você quiser deixar um tesouro para os seus filhos, né, que seja este tesouro, a educação. Mas depois ele diz que é um tesouro que nós ainda não descobrimos, que nós estamos em busca de descobrir, de fato, abrir este baú, né, cheio de joias, cheio de moedas de ouro, que é a educação, porque a gente ainda não entendeu bem como é que é o negócio. Porque nós praticamos hoje ainda, né, principalmente naquela época que o livro foi escrito, nós praticávamos, de certa forma ainda praticamos, uma educação que é a mesma que se praticava na Idade Média. Lá na época do Carlos Magno, quando surgiu a escola, né, como nós conhecemos até hoje, não mudou muito de lá para cá. Eu tenho até um slide que eu mostro na FIA, na disciplina de educação corporativa. É um slide engraçado porque é uma imagem, provavelmente do século XII, de uma escola do século XII, e eu mostro lá e digo assim, olha, não é muito diferente dessa sala onde nós estamos agora, porque aparecem assim umas mesas longas de madeira, né, amareladas, igual na faculdade, né? Alunos aqui sentados, um do lado do outro. Do outro lado, um professor em cima de um púlpito para demonstrar que ele é superior, né, que ele sabe o que você não sabe, e você tem que ficar ali quietinho, simplesmente ouvindo, né, aquele conhecimento que, por ele estar mais alto, talvez desça por ação da gravidade, né, e entra na cabeça do aluno e ali fica. Bom, e aí fica ou deveria ficar. E aí o Jacques Delors e a sua equipe, né, disseram o seguinte neste livro: olha,
primeira coisa que nós temos que mudar na educação é que nós temos, acima de tudo, que ensinar, nós como educadores, ensinar o nosso aluno a aprender. Então, a missão principal do professor de matemática não seria ensinar matemática, ainda que ele tenha que ensinar matemática, mas a sua missão principal é ensinar o aluno a aprender matemática. Porque quando ele fizer isso, ele está passando para o aluno autonomia. Ele sempre aprenderá matemática, porque esse professor teve a capacidade de desenvolver nele o prazer de aprender matemática, a percepção da utilidade da matemática, a percepção da beleza da matemática. E ele será um estudioso de matemática para sempre, mesmo que ele não tenha mais este professor ou nenhum professor. Então, despertar no aluno, colocar no peito do aluno o coração de estudante que ele deverá carregar a vida inteira. Isso é aprender a aprender. Agora, aí perguntaram, né, para a equipe lá, tá bom, aprender a aprender o quê? Aí eles dividiram também em 4 áreas. Né? Eles disseram o seguinte: nós temos que ensinar o nosso aluno, primeiro, a aprender a conhecer. Aprender a conhecer significa ter acesso a conhecimento. E isso está muito fácil atualmente. É muito fácil. Pela internet você acessa o que você quiser em termos de conhecimento. Segundo, nós temos que ensinar o nosso aluno a fazer. Ou seja, pegar esse conhecimento e aplicar na prática. Fazer alguma coisa de bom, de útil, de colaborativo, de belo com aquele conhecimento. Isso esbarra um pouco, Hélio, com o tema que você trouxe no começo, que é o tema de empreendedorismo. Todos somos empreendedores. O médico, o fisioterapeuta, na hora que abre a sua clínica, o seu consultório, mesmo que seja uma portinha, né? Que seja uma salinha, você passou a ser um empreendedor, meu. Uhum. Você passa a ter não só pacientes, passa a ter clientes. Uhum. Você passa a ter que fazer controle de agenda, controle financeiro, imposto para pagar, tem que gerenciar uma pequena equipe. Pronto, você já é um empreendedor. Meu. Por isso eles insistem nisso. Temos que ensinar o aluno a aprender a fazer. O terceiro é aprender a conviver, porque tudo que é feito pelo homem é feito para outro homem, homem no sentido de ser humano, por favor. Né? Tudo que é feito por um indivíduo é feito para outro indivíduo. E nada mais faremos sozinhos. Hoje, cada vez mais, nós trabalhamos em equipe, nós nos aglutinamos, nós nos associamos, nós criamos equipes, procuramos parceiros. Né? Você tem parceiros, Hélio, tem muito problema que não é com você, né? Você sabe para quem encaminhar, e aquele lá vai encaminhar para você. Então, existe um ecossistema de relações que nós criamos, e as pessoas são ruins, não sabem criar bom networking, não sabem criar... Tem uma expressão que vem do mundo da administração, que é CRM. CRM não é Conselho Regional de Medicina para administração. É Customer Relationship Management. É a relação, a gestão do relacionamento com o cliente. É importantíssimo. Né? É o chamado pós-venda. Como é que se faz? Tá, o paciente tá bom, ficou bom e foi embora. Que tal fazer um contato com ele daqui a algum tempo para ver como é que ele está, para ver como é que ele está se sentindo, né? Como é que ele evoluiu, se está precisando de uma orientação, se está precisando de mais uma sessão. Chamar ele para gravar um podcast. Chama para ele gravar um podcast. Então, ou para assistir o podcast, para gravar um podcast dando seu depoimento, não tem a menor dúvida, não é? Então, o terceiro é aprender a conviver. E o quarto que eles trouxeram, sabe qual que é? É o aprender a ser. Que é uma coisa muito voltada assim para você se conhecer, né? Para você saber quais são os seus valores, né? Porque tudo aquilo que você fizer tem que estar em consonância com aquilo que você acredita, né? Com os seus valores, os valores humanos que você carrega, sei lá, o valor alguns valores universais, né? O valor da honestidade, né? O valor da ética, esses são valores universais. Mas, de repente, você cria os seus valores pessoais. Né? O valor da excelência, o valor do cuidado, o valor da atenção, o valor da simpatia, o valor da empatia. Você cria esses valores para você, então aquilo que você faz
tem que estar sendo orientado para aquilo que você é. Por isso, o aprender a ser. Então, agradeço por vocês terem trazido a ideia do aprender a aprender, porque isso está na base hoje da educação do século XXI, ou deveria estar. Esse livro, esse relatório que virou livro, ele está disponível para qualquer escola, para qualquer empresa e para qualquer pessoa. Está livre, você procura na internet, você acha o aprender, educação, um tesouro a descobrir. Muito legal. Eu já vi também um depoimento do Ricardo Semler, onde ele, não sei se você já viu, ele conta que se você tivesse congelado lá atrás, lá na Idade Média, uma pessoa dentro de uma indústria e descongelado ele hoje dentro de uma indústria, ele não saberia onde ele está, porque é totalmente diferente. Se você tivesse congelado lá na Idade Média, alguém dentro de um hospital e descongelasse hoje, você provavelmente também, essa pessoa não saberia onde ela está. E se ela tivesse sido congelada dentro de uma sala de aula, ela teria certeza que ela está dentro de uma escola, porque eles continuam exatamente do mesmo jeito, né? Então, essa é uma imagem muito boa. Se você trouxer para uma máquina do tempo um médico que se formou na década que eu me formei, década de 1970, para hoje, ele não saberia caminhar dentro de um hospital. Exato. Né? Agora, se eu trouxer um professor do século XII, da Universidade de Bolonha, né, e colocasse ele na... Desculpe falar, mas colocar numa sala de aula da USP, é provável que ele dê uma aula. Vai ter quadro negro, vai ter aluno olhando para ele, vai ter alguma coisa para escrever, ele vai dar uma aula. Né? Isso é uma verdade, ou melhor, era uma verdade. Eu acho que as instituições de ensino estão evoluindo muito. Acho que agora, durante a pandemia, nós tivemos despertado a percepção da utilização da tecnologia. Né? Estava ouvindo outro dia uma entrevista com o Harari. Né? O Harari é aquele historiador que escreveu Sapiens, né? O Yuval Harari. E ele falou o seguinte, que ele dá aula lá na Universidade de Jerusalém, e falou assim, olha, nós falamos de educação online, sei lá, uns 20 anos que a gente fala sobre isso. Temos que implantar né, educação online, aulas online, tudo mais, e nunca fizemos. Agora, em 2 meses, nós vamos colocar todos os nossos alunos no online. Né? Então, a educação online, a educação à distância, ela não vai substituir a educação presencial, porém, vai influenciar a educação presencial. Porque hoje, veja, até uma maneira como eu dou aula, né? Eu hoje, muitas das minhas aulas, eu mando a aula gravada, até porque eu tenho um estúdio, então para mim é fácil, mas dá para gravar em casa, pelo amor de Deus, até no celular. Eu mando a aula gravada com todo o conteúdo. Né? E durante a aula propriamente dita, que é ao vivo, e que pode ser online ou presencial, os alunos já assistiram a aula, então eles vêm para discutir, vêm para tirar dúvida, vêm para ouvir alguma coisa a mais, né? Vêm para trazer a sua versão, a sua experiência, a sua dúvida. Então, essa é a tendência, não é, daqui para frente em termos de educação. Muito legal. Eu quero agora provocar você um pouquinho para o lado do empreendedorismo, uma situação em que eu e o Rafael e mais 2 amigos nossos estamos imersos agora, de uma maneira bem desafiadora. E o que faz, Eugênio, é muito parecido com o que faz um artista, né? Porque, teoricamente, nós reconhecemos, você mesmo já disse sobre o belo, sobre Platão, sobre que nós somos atraídos pela coisa estética, mas a gente vê muita importância num médico. Quando eu tenho dor de barriga, eu sei que eu tenho que ir para o médico. Se eu tenho dor de dente, eu sei que eu tenho que ir para o dentista. Se eu tenho que construir uma casa, eu sei que eu preciso de um engenheiro, de um arquiteto. Mas um artista, para que serve um artista, né? E o empreendedor eu acho muito parecido com o artista, porque por algum movimento do mundo ou das pessoas, a gente vira as costas para a face iluminada da humanidade, para a face iluminada do conhecimento, e a gente anda em direção à escuridão. A gente anda em direção a um monte de coisa que a gente instintivamente quer fugir. Incerteza, o medo, o desafio, o incômodo, o ter que sobreviver, tudo isso, para nós, nós somos muito treinados pela evolução a
ficar muito ligado com cheiro de queimado, com barulho na floresta, porque aquilo podia ser uma cobra. E foi isso que nos trouxe até aqui. Por que que a gente como explicar isso, esse movimento que a gente faz, Eugênio, de nos desafiar, nos autodesafiar com coisas tão entranhadamente que a gente não quer, que é o medo, a incerteza. O que acontece com a gente? É algum problema com o empreendedor? Não. Foi mais uma pergunta que dá um curso, né? Primeiro, quando você disse assim, né, para que serve o artista, né? Para que serve a arte? Uhum. Eu diria para você que a arte serve para tornar a vida suportável. Sim. Né? Se a gente só passar a vida vendo aspectos que a gente precisa Sim. para, né, no cotidiano, a gente enlouquece. A gente precisa olhar para coisas que aparentemente a gente não precisa. Sim. Né? Eu posso viver, eu posso trabalhar, posso dirigir sem escutar música, não é? Mas me faz uma falta danada, né? Ou a minha vida fica melhor com música, né? A minha vida fica melhor com um quadro na parede, né? Então, o artista, olha, a vida, isso é uma frase de Nietzsche, né? A vida seria insuportável sem arte, né? Uhum. E o empreendedor, você coloca que, de certa forma, ele é um artista, porque o artista, o que ele faz, né? O pintor, né? Ele coloca uma tela em branco na sua frente, uma paleta de cores e um pincel e ele olha para aquilo e olha para cá e de repente a tinta sai daqui, vai para lá, ele faz surgir alguma coisa onde não existia nada, Uhum. não é? O Michelangelo, né, que você citou agora há pouco, né, que ele olhava para um bloco de mármore e dizia: aqui está a minha escultura, só falta tirar o excesso. Então, são pessoas que fazem, o artista é esse cara, né, que faz surgir alguma coisa do nada. E o empreendedor é mais ou menos isso também, né? Ele faz surgir alguma coisa do nada. Né? Ou melhor, alguma coisa que estava só na cabeça dele, que eu acho que hoje pode ser definido como inteligência, sabe, Hélio? Que inteligência tem várias definições. Uma da que eu gosto mais é aquela que diz o seguinte, que a inteligência é a capacidade de converter fenômenos abstratos. Né? Ou seja, o que é um fenômeno abstrato? É aquilo que não é concreto, né? Que não tem concretude, que não tem massa e volume. Eu não posso perceber através dos meus órgãos de sentidos. Né? Concreto eu posso tocar, né? Como essa tela que está aqui, como esse computador que está na minha frente, como o meu corpo. Né? Agora, tudo o que é concreto e foi feito pelo homem, né? Um prédio, né? Um carro, uma empresa, né? É concreto. A clínica de vocês é concreta. Né? Mas antes de ser concreta, ela já existia, só que era abstrata, estava na sua cabeça. Era uma ideia, um pensamento, um sonho. Uhum. Então, essa capacidade de tirar do abstrato e colocar no concreto é que é a missão tanto do artista quanto do empreendedor. E os dois podem errar muito. Se você for à galeria, a Galeria dell'Accademia, lá em Florença, onde está o Davi, de Michelangelo, né? Você entra por algumas salas, alguns corredores, até chegar no lugar onde você olha para aquela maravilha, não pode parar de olhar e se emociona. Mas nesse trajeto, você vê várias esculturas inacabadas do Michelangelo. Sabe, que ele foi deixando pelo caminho da sua vida. Ele começava a fazer e não ficava satisfeito, errava alguma coisa, estava lá, né, produzindo um rosto, né, cinzelando o nariz, de repente quebrava aquele nariz, ele tinha que abandonar aquela escultura. Aí partia para outra. Então, o erro faz parte do empreendedorismo. Uhum. Né? Se você pega a Guernica de Picasso, né, que é um dos seus quadros mais famosos, né, que ele pinta como revolta, né, a Guerra Espanhola, né, o bombardeio da cidade de Guernica, né,
pelas próprias forças espanholas, né, do Franco. Se você vai lá ver, né, na galeria da Reina Sofia, você tem lá a Guernica, mas tem umas fotos de como ele fez antes, né? Ele fez várias versões até chegar naquilo lá. Então, às vezes, o empreendedor é isso, né? Ele tem que perceber que nesse caminho ele vai errar. E aí, quando ele não está preparado para errar, ele se desespera, né? E, às vezes, quando ele sabe que vai errar, ele se acovarda, porque o medo faz parte disso, né? E nós temos medo, voltando agora, passando para o capítulo do medo, do que nós temos medo? Bom, nós temos medo basicamente de duas coisas, só. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, medo do desconhecido, que pode ser que o desconhecido envolva um perigo, né? Isso é pré-histórico. Uhum. E o medo do incontrolável, aquilo que eu não consigo controlar. E aí, se você ler O Mal-Estar da Humanidade, do Freud, você vai descobrir que existem três coisas que nós não controlamos, por mais que nós tentemos: as forças da natureza, o tempo e o outro. O outro é outra pessoa. Para que eu fosse absolutamente feliz, todas as pessoas ao meu redor deveriam ter exatamente o comportamento que eu gostaria que elas tivessem. Ao meu redor, não. No mundo. Para que eu fosse absolutamente feliz, o Putin não poderia ter invadido a Ucrânia. Não? E eu não consigo controlar o presidente da República, nem do meu país. Nem daqui. Aliás, eu não consigo controlar o meu filho pequeno, que tem 6 anos e que não tem o comportamento que eu gostaria que ele tivesse. É claro que ele tem um comportamento que se aproxima daquilo, mas eu não consigo controlá-lo totalmente. Então, é impossível controlar as pessoas da minha equipe, né? O meu paciente. Eu não consigo. Então, eu me desespero, eu me angustio, né? Não consigo controlar o mercado. Eu posso abrir uma clínica maravilhosa, mas eu não posso obrigar o mercado, a todos os pacientes de São Paulo a virem participar, a virem se consultar comigo, então eu não consigo controlar. Então, ou você aprende a lidar com o medo, né, e avança, ou você vai ficar onde está. E aprender a lidar com o medo significa não ter medo, né, mas preparar-se para os motivos do medo, preparar-se para as contingências, que são muitas. Qualquer plano que você faça, olha, eu vou falar para você, vocês estão abrindo uma empresa nova para qualquer empreendedor que está nos ouvindo. Você tem que fazer um plano, você tem que montar uma estratégia para a sua empresa. Essa é a primeira certeza que eu tenho. A segunda certeza é que esse plano que você criou não vai dar certo. Não quero ser desanimador com isso, mas não vai dar certo 100%, porque tem alguma coisa que você não previu, né? Tem alguma contingência. Quem que podia imaginar o coronavírus, né, no final de 2019? Então, você fez um planejamento estratégico para 2020 sem prever o coronavírus, sem prever a Covid, meu. Então, como é que faz? Eu não posso prever tudo. Então, não vai dar certo o seu plano. Então, a única coisa que vai dar certo no seu plano é que alguma coisa não vai dar certo. Ou seja, você tem que prever a contingência, né? Contingência é aquilo que não estava previsto. E aí, na hora que você faz isso, você percebe que nem tudo vai funcionar direito, que alguma coisa não vai dar certo, e que você vai aprender no meio do caminho, né? Porque no meio do caminho sempre tem uma pedra, como diria o Drummond. Aí eu acho que você está desenvolvendo a coragem para ser empreendedor. E seja um empreendedor, porque ser empreendedor te transforma em uma espécie de artista. Você vai produzir alguma coisa onde antes não existia nada. Que legal, que legal. Bom, Rafinha, quer comentar alguma coisa aí, meu? Eu acho que é bonito olhar as coisas dessa forma, né? Quando a gente vive o processo, muitas vezes a poeira está levantada e a gente às vezes não consegue enxergar, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que empreendedores aprendem ao longo do tempo com a maturidade, que é aprender a ter um pouco de fé no processo.
e aprender a ter fé nas pessoas que estão com você, né? Porque é isso, a gente entra num negócio, um sonho, uma vontade de fazer acontecer. A maior parte das vezes, né, vão ter vários percalços, o caminho não é linear, as coisas nunca acontecem como a gente espera, para o lado ruim, para o lado bom, mas empreender, assim, eu acho que é um processo que o produto final é uma arte bonita, é uma arte de criar algo onde não existia, e é interessante entender que é o processo que faz isso, né? Mesmo os empreendedores mais natos e experientes, eles também passam pelo processo, aí a gente já consegue linkar tudo que a gente falou no episódio, né? Para você passar por esse processo, você ter as competências que o Eugênio falou, ajudam você a extrair melhores valores ao longo do processo, né? Ajuda você a conseguir gastar menos energia ou gastar mais energia onde importa. E eu acho que a gente está passando por um momento onde a gente tem uma segunda geração de empreendedores, né? Principalmente na saúde. Então, os profissionais sempre foram muito técnicos. Teve uma primeira leva de vários empreendedores. A gente está num momento onde esses empreendedores estão indo talvez por uma segunda vez para o mercado, o que já é um cenário bem diferente. Mas é muito bonito ver as coisas dessa forma, Eugênio. Eu acho que, de fato, eu vim, né, de um braço, eu vim como pesquisador, na verdade, mas sempre tive um pé na parte do empreendedorismo, na clínica, e foi em algum momento onde eu comecei a enxergar empreender como uma ciência da implementação que para mim ficou muito mais fácil cair de cabeça nesse processo, né? Porque a grande verdade é essa. Eu acho que na nossa área, né, já que a gente preza pelo tecnicismo, a gente tem muito mais conhecimento hoje do que é aplicado em qualquer área da saúde. A gente tem muito conhecimento sobre intervenções mais custo-efetivas, sobre intervenções mais eficazes, sobre melhores caminhos a propor para os nossos pacientes, e isso não é trazido para o mundo real. Então, o empreendedor na saúde, especificamente, ele ainda tem uma coisa mais bonita ainda, né? Ele faz a ponte entre a fronteira da ciência, que está talvez 2 décadas à frente do que é feito na prática, com a prática, né? Com o mundo real. E ele tem uma função bonita porque, no final das contas, quando a gente tenta fazer essa ponte, a gente tenta implementar algo no mundo real, a gente está ajudando muita gente, né? A gente está, entregando melhores intervenções para mais gente, reduzindo o custo, diminuindo mortalidade, diminuindo o risco de desfechos ruins. Então, acho que só somando a fala que você falou, que é uma arte mesmo, por mais que a gente não perceba enquanto passa pelo processo, né? É fácil olhar para trás retrospectivamente e juntar os pontos, mas quando você está passando, é um processo turbulento de muito aprendizado e desconforto. Mas o empreendedor da saúde ainda tem esse quesito, né, que eu acho que é fazer uma ponte do que já se sabe pela literatura que podem ser melhores caminhos, mas que ninguém foi lá, desbravou e trouxe para o mundo real. Muito legal. Você tem que ser um pouco Indiana Jones, né? Um pouco Einstein e um pouco Indiana Jones, né? Nessa ideia de empreender, porque sempre vai aparecer uma pedra rolando aí tentando te alcançar. Agora, Rafael, você falou que tudo isso que eu disse torna a ideia de empreender uma coisa bonita, né? Porque eu aproximei da ideia da arte. Mas também eu acho que o que eu disse torna o empreendedorismo uma coisa um pouco assustadora, né? Porque você coloca um outro chapéu, né? A partir do momento em que você abre a sua clínica, você coloca o chapéu de empreendedor, não é? Você está empreendendo, você está dedicando o seu tempo, o seu capital, né, a transformar uma ideia numa concretude, um sonho numa realidade. Essa é a premissa do empreendedorismo, né? Eu acho que essa é a premissa. A segunda premissa é que você tem que desenvolver competências que você não tinha até agora, né? Você tem que trilhar por aquele conjunto de competências que nós temos, né? E olha, a gente fala muito no Brasil, né, desde a época do Getúlio Vargas, né, quando surgiram as leis trabalhistas, né, que são justas, que são boas, né, o CLT, né, porque o trabalhador tem que ser protegido, o trabalhador sofre, né, muitas vezes ele é explorado, né, eu acho justíssimo. Mas eu também queria que se olhasse um pouco para o lado do empreendedor, é aquele que dá emprego, é aquele que assina a carteira, né? O quanto que esse cara também sofre.
muitas vezes o empregado, né, cumpre o seu horário, vai para casa e dorme bem. O empreendedor vai para casa e não dorme, porque ele tem conta para pagar, ele tem que pagar o salário desse amanhã. É, E às vezes tem que comprometer o seu patrimônio pessoal, a sua conta no banco, né? Ele é o último que tira o salário. é, O empreendedor, o dono do negócio, é sempre o último que recebe. é. Primeiro paga os empregados, paga os fornecedores, paga os impostos e paga né, a manutenção do negócio. Né? Sobrou alguma coisa, aí eu vou tirar o meu prolabore. Então, é um pouco assustador ser empreendedor, né? Muita gente vai para o empreendedorismo porque quer liberdade. Ah, não quero ter patrão. Cara, você passa a ter mais patrões do que nunca. Né? Ah, eu não quero sócio. Meu, o governo é teu sócio. Então, você tem que se acostumar a lidar com isso. Agora, quando o teu negócio está indo, né? Quando está implementando, tem a beleza da implementação. Depois que ele está indo, tem a beleza do retorno. Sabe? Então, sempre tem uma beleza. Mas a beleza, para ser atingida, ela dá trabalho, ela causa sofrimento, ela exige determinação, exige resiliência, não é? Exige, inclusive, a necessidade de a gente ter que engolir alguns sapos, né? Grande. Eventualmente, né? De a gente ceder, que nem um casamento, né? O casamento só vai dar certo se a expectativa de ambos for atendida, não só do marido, só da mulher. E nisso tem um processo ali de eu ceder um pouco, né, para o outro, me interessar mais pela felicidade do outro, pela minha própria felicidade. Então, uma sociedade, né, a relação com os funcionários, né, é isso. Né? Você contrata um funcionário, você tem expectativas com relação ao trabalho dele. Mas ele tem expectativas com relação à tua empresa também. Então, tem que entender qual é a expectativa dele. Então, é um conjunto de fatores aí que acompanham essa trilha do empreendedor, que pode ser, como o Rafael disse, uma coisa muito bela, né? Se você superar, né, a parte do medo, a parte do sofrimento, incorporar que isso faz parte do processo, como você disse, realmente empreender é uma coisa maravilhosa. Você sabe que eu sou casado, você falou da Luciana, sou casado com uma empreendedora, né, serial, né, fez várias coisas. Agora, recentemente, nós compramos a revista Vida Simples da editora Abril, que vendeu vários títulos, e eu tinha ajudado a fundar lá em 2002. E a Luciana sempre foi apaixonada pela ideia da Vida Simples, né, que procura responder o seguinte: como é que eu consigo construir uma vida simples em um mundo complexo? Existem algumas formas, a vida simples se ocupa disso, né, dos valores humanos, dos cuidados, etc. Mas é muito bonito. E ela pegou isso e transformou assim no projeto da sua vida. Né? E só eu sei quantas vezes a Luciana não dorme. Né? Só eu sei o que aconteceu quando a pandemia veio e todas as bancas de revista fecharam no Brasil inteiro. E a distribuição parou. E ela teve que transformar a sua editora né, em uma editora de conteúdo online, o sofrimento que isso trouxe, a preocupação, as perdas, né, queda de faturamento, a necessidade de continuar honrando o compromisso. Então é isso. Mas é muito bonito, gente. Ser empreendedor é uma coisa maravilhosa e às vezes você é um funcionário público, mas você tem o espírito empreendedor. Sim. Você ajuda a transformar aquele teu trabalho ali, rotineiro, em uma coisa que realmente agrega valor para a sociedade, para a instituição, para os teus colegas e principalmente para você. Muito legal, Eugênio. Eu quero te provocar com o último assunto aqui, para a gente ir já para os nossos finalmente, infelizmente. Toda vez que eu te atendi, toda vez que a gente se encontrou, não era um atendimento para o Eugênio, era uma troca. O Eugênio era atendido, mas eu ganhava em conhecimento, eu tinha um papo interessantíssimo com você e sempre foi muito legal. Além de empreender... Mas você me cobrava mesmo assim, né? Eu cobrava porque eu tenho um sócio, entendeu? Chamado governo. Você mesmo já falou aí. Além de empreender, a gente tem, como você mesmo disse, a gente tem que aprender a conviver. E nesse aprender a conviver, a gente tem que liderar as pessoas. A gente tem que transformar até algumas pessoas
e ter essa capacidade de liderar pessoas. Ser um líder passa pelo trabalho de educador, passa pelo trabalho de dar o exemplo, passa pelo trabalho de ter calma nas tempestades, conduzir o time na performance, na entrega. Como é que a gente pode... a liderança seria a ferramenta mais importante dentro de um empreendedorismo? Olha, eu vou falar para você o seguinte, só me desculpar, Tá desculpado. Rafael, Hélio, eu vou pedir desculpa, mas eu me recuso a responder a esta pergunta no final de uma entrevista. Tá. E provoco vocês para a gente fazer um outro episódio só sobre isso. Oh. Porque é da maior importância o tema liderança. E liderança é isso que você falou aí, e muito mais. E muito mais. Eu estou absolutamente convencido de que o mundo evolui graças a pessoas que provocam transformações através de outras pessoas. Estes são os líderes. E não importa se esses líderes da nossa história eram reis, presidentes ou generais, ou eram empreendedores, às vezes empreendedores sociais, né? Ou artistas, ou escritores, que de alguma forma mudaram a maneira do outro pensar e agir, né? Que é o que o líder faz. Então, é um assunto que é bastante vasto, bastante complexo, absolutamente encantador, né? A competência é algo que pode ser desenvolvido, desenvolver uma qualidade, um conjunto de competências que podem ser desenvolvidas. Então, você não nasce líder, você pode nascer com uma tendência, mas você tem que aprender a ser líder. E você pode aprender a ser líder. E quando você aprender a ser líder, você, na área da saúde, você é líder, assim, sendo bem objetivo, você é líder da sua equipe, você é líder do seu paciente. Você tem que liderá-lo no processo de cura, porque a cura depende dele também, não só de você. Então, você tem que engajá-lo nessa missão, essa liderança. E você acaba sendo um líder da própria sociedade, porque é impressionante, qualquer profissional de saúde acaba sendo centro de referência. No condomínio onde você mora, no prédio, no trabalho, se você é um médico, se você é um fisioterapeuta, sempre tem alguém que vai dizer: Hélio, eu estou com uma dor aqui no ombro, o que você acha que pode ser, né? Ou vem uma jornalista para te entrevistar, então você acaba virando referência na sociedade, portanto, você é um líder, né? Então, é importante que a gente fale sobre o tema liderança, mas eu insisto, sem querer parecer antipático ou grosseiro, gente, esse tema é muito Nossa, profundo. mas eu abro mão de uma Esse é um pergunta, viu, episódio, gente? sem problema nenhum. Eu perco uma pergunta e ganho outra entrevista, cara. Imagina que coisa maravilhosa. É bom que você já tem mais uma pauta, ele. Então, tá vendo? Não, se eu conseguir, se eu tiver o prazer de te trazer de volta e fazer um episódio 2 sobre liderança, olha, Sem problema. outra estrelinha. Não, vamos colocar mais uma estrelinha aí e vamos nessa. Marque e vamos fazê-lo sim, né? Vamos falar especificamente sobre liderança. Acho que nós estamos chegando no fim, não quero cansar os nossos espectadores. Estamos no final e quero agradecer, Eugênio, pela sua disponibilidade, sempre muito carinhoso. Não há palavras para te agradecer, não há nada que vá recompensá-lo, mas eu agradeço muito de coração pelo privilégio de ter te conhecido, pelo privilégio da sua amizade, pelo privilégio de estar contigo aqui hoje. Agradecer ao Rafael pela presença, que também fez questão, depois de te conhecer na palestra lá, ele falou, não, eu quero participar, quero falar com o Eugênio. Agradecer, Eugênio, quero que você faça suas considerações finais e agradecer de coração por mais esse episódio, e eu vou mandar um contrato para você assinar aqui para gravar o próximo episódio, pra você não fugir. Muito obrigado. Não, eu é que agradeço, né? Sabe, eu acho que eu podia, só para terminar, quem sabe contar um pouco. Tem um autor que eu gosto muito, um autor irlandês. Por acaso, ontem eu assisti um filme chamado Belfast, que está no Oscar, ali, com 7 indicações, né? Fala sobre a guerra lá na Irlanda, né?
Mas tem um escritor irlandês que eu gosto muito, que é o Samuel Beckett. Samuel Beckett ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, acho que em 1956, pelo conjunto da sua obra, mas o que mais chamou a atenção foi uma peça que ele escreveu chamada Esperando Godot, né? E Esperando Godot é uma história muito interessante, porque são dois atores, né, no palco, né? O palco é uma esquina, né, com um sujeito que está ali embaixo de uma árvore, né, aparentemente esperando alguma coisa. Daí chega o outro, ele chama-se Vladimir, né? E aí chega o amigo dele, que chama Estragon, né, e fala: "Ô, o que você está fazendo aqui?" Pô, se abraço e tal, são amigos. "O que você está fazendo aqui?" "Não, eu estou esperando o Godot." O Godot é o terceiro personagem da peça. "Eu estou com uns problemas aí, ele vai me ajudar a resolver." "Puta, mas ele marcou comigo também, eu também é a mesma coisa, estou com uns problemas que só ele pode me ajudar a resolver." E aí ficam esperando, os dois ficam esperando o Godot chegar, né? E aí, quando eles estão ali esperando o Godot chegar, eles ficam falando sobre os seus problemas. E os seus problemas são sempre causados por outros, né? Então, sabe, o problema do patrão, ou do empregado, ou da economia, do presidente, do tempo, da falta de tempo, né, do cliente, né, do fornecedor, todo o problema. Eu só tenho o problema que os outros me causaram, né? E aí passa um tempo e o Godot está atrasado e não vem. Putz, mas acho que ele vai vir amanhã e volta no dia seguinte. E passa uma semana esperando o Godot. Aí essa árvore que está aqui começa a perder as folhas, demonstrando que o inverno está chegando, né? Está começando, eles começam a passar frio. Daí eu falo para o outro: "Cara, acho que ele não vai vir, né? Acho que ele não vem." "Pois é, tá vendo? Mais um que nos deixou na mão, mais um que nos traiu. Não vai vir." "E agora o que a gente faz?" "Pô, sei lá, então vamos embora, vamos resolver nós mesmos os nossos problemas, porque ele não vai vir." Eles se despedem, se abraçam e vão embora. E a plateia fica meio pasma, né? Porque ficam esperando: "Pô, e o Godot?" Então, o Godot não vem, né? O Godot não vem. Essa é a mensagem do Beckett: o Godot não vem. Quer dizer, é você que vai ter que resolver os seus próprios problemas, né? Então, não fique esperando que as coisas melhorem, que venha um tempo melhor para abrir o meu negócio, né? Que a guerra acabe, que a pandemia passe, que, sabe, o governo me ajude mais, né? Que o mercado esteja mais favorável. Não fique esperando isso, né? Faça, não vai vir, o Godot não vai vir, né? Eu acho que é uma marca importante do empreendedor, exatamente essa. Ele não fica esperando, né, o Godot. Eu que agradeço a oportunidade, Hélio e Rafael. Até o próximo episódio. Até o próximo, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento, até o final desse episódio muito interessante. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem, manda para alguém que você gosta. Lembrando que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Esse episódio, por ser um episódio especial, vai ser divulgado em vídeo também. Então você vai poder ter a oportunidade de ver o Eugênio falar, de ouvir também. E nós vamos publicar esse episódio na íntegra e também alguns cortes com umas partes aqui específicas de alguns assuntos. Agradecer a todo mundo que está conosco até aqui. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Rafael. Até a próxima e tchau, tchau.